Saudações, povo desse estado maravilhoso, Espírito Santo, né, a todos os moradores, em especial a galera aqui da Grande Vitória, da Serra, minha cidade. Enfim, chegou o grande dia. Estamos no ar com esse podcast, esse programa que vem com a tendência de estar entre os melhores podcasts do estado e muito em breve até do país. E nessa primeira edição, nós criamos um especial para a categoria que trabalha aí na área de segurança privada e controle de acesso, ou seja, vigilantes, porteiros, é, vigia, toda a galera que trabalha com essa área de controle de acesso e segurança privada. Nós pensamos nesse especial porque tem história, eu tenho história, vocês vão ver isso aqui agora. Então, você que é vigilante, você que é porteiro, você que já foi, gosta, guarda boas lembranças, tá entrando aí agora, já se inscreve aqui no nosso canal, ativa as notificações. Hoje eu tô com um convidado muito especial para mim. Foi de Deus ele estar aqui comigo hoje, tudo muito bem programado, né? Deixa seus comentários aí, pode ficar à vontade para comentar à vontade, deixar a sua experiência. E antes de cumprimentar o nosso convidado, né, já revelo aqui, Max Mauro, né, eu quero fazer um agradecimento. Eu quero muito agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu venho da comunicação amadora, né? Comecei com os videozinhos na comunidade, mostrando o dia a dia do bairro. Mandar um abraço para a comunidade de Vila Nova de Colares, a qual fui presidente. Eu fui trabalhar numa rádio comunitária, Rádio Poste, tinha um programa lá. Depois fui para uma rádio comunitária, né, de alcance pela rádio mesmo, 98,5. E o senhor me proporcionou hoje estar aqui na capital de Vitória, na Enseada do Suá, em um estúdio profissional, com um trabalho profissional, para poder oferecer o melhor para os nossos telespectadores, para os nossos seguidores, para a galera que acompanha o nosso trabalho. Max, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite, uma honra. Foi meu inspetor quando fui porteiro, foi meu inspetor quando fui vigilante. Aprendi muito com você. Foi o começo de tudo. Foi a minha primeira profissão para um garoto que veio da Bahia sem perspectiva, vendendo na rua, né? Pomada na rua, igual você mesmo lembra. E minha primeira profissão foi o que me lançou no mundo. Obrigado, bem-vindo. Boa tarde. Obrigado você pelo convite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade e, né, podemos conversar, relembrar tudo aquilo que passamos, boas experiências. Essas experiências nos fizeram amadurecer profissionalmente, fizeram alcançar algo que talvez naquele momento não seria planejado. Então, estou muito feliz pelo convite, né? Muito obrigado. É isso, e também deve falar um pouquinho dessa categoria, né, Max? Eu fiz um levantamento de dados, a fonte é o site da Sindiceg, publicado em 27 de setembro de 2021, ou seja, não é um dado muito distante, e foi um dado também um período pandêmico. O Brasil hoje tem cerca de 502.318 vigilantes patrimoniais na ativa, né? Só no estado do Espírito Santo são 11.437 vigilantes patrimoniais na ativa, ou seja, é uma categoria grande, né, de um número considerável. Vale a pena lembrar que muitos porteiros assinam a carteira como porteiro, mas na verdade ele vai desenvolver um papel de extensão de uma segurança. É o caso de alguns hipermercados, né, que assina a carteira do indivíduo como porteiro, mas ele vai para o estacionamento, monitorar, né, veículos, acesso de veículos. Qual a sua fala sobre isso? Na realidade, nós temos visto que é uma área que tem muito a crescer, né? E o que que acontece? Você chega nas escolas hoje, por mês,
a formação são de quase 30 a 60 pessoas, né? E o que que acontece? É um crescimento, porque essa pessoa que veio para o curso de vigilante, ele começou a sua história como? Como um fiscal de supermercado, como um porteiro, como um vigia, como, de repente, um guardador de carro. Então, ele procura se qualificar. E o mercado de trabalho, cada dia que passa, ele tem crescido muito mais, né? Só que esse profissional, ele tem que pensar o quê? Ele faz o curso e precisa estar qualificado sempre, se atualizando cada vez mais. E isso, qual é a melhor maneira? Estudar. Na verdade, nós vamos até falar um pouquinho sobre isso, porque eu sei que muita gente que está entrando aí para nos assistir são pessoas que têm uma visão fora da caixa. Porque tem gente que, na verdade, só queria ser vigilante porque o salário é um pouquinho melhor, mas na vida ele só quer assumir o plantão dele, já pensando na hora de ir embora, né? Deu o horário de ir embora, ele larga tudo lá, às vezes não faz nenhuma passagem de serviço de qualidade e vive a vida assim, de forma absoluta. Mas já tem vigilantes que não, que têm sonhos, que têm projetos de crescer na sua própria empresa, ou mesmo, né, aproveitar aquele período ali para fazer uma outra faculdade, um outro curso, enfim. Max, eu me lembro que até em formação, eu vou citar aqui o nome de uma pessoa que eu respeito muito, uma pessoa muito inteligente, que é o Sarmento, né, o proprietário, ou pelo menos sócio majoritário da Escola de Formação Dupla Missão. E eu me lembro que toda reciclagem que eu faço lá, você sai de lá, assim, sabendo de tudo. Aquele senhor com aquela cabeça, né, toda branca, os cabelinhos tudo branco, mas uma inteligência tremenda. Ele fala sobre a história do Espírito Santo, ele pergunta para a turma, você sabe por que tal cidade chama tal cidade? Tá tentando lembrar. Marataízes, por que chama Marataízes? Aí ele vai relembrar que é a história de um índio que não sei o quê, fantástico. E aí ele fala, falando em uma reciclagem, sobre como começou, né? O primeiro serviço de segurança privada foi transporte de valores, a saber, a primeira empresa de transporte de valores é a Brink, né? Brinque. Tá no estado ainda essa empresa? Sim, está Tá no no estado, estado. está bem localizada hoje, né? Ela teve uma mudança de local, mas continua. É uma empresa muito boa. Muito bom. E aí ela que começou com essa história, né? Engraçado que naquela época a escolta era feita a cavalo, a galera não usava EPIs, né? Aquela coisa bem faroeste mesmo. É, a gente procura buscar na história, Gleides, que isso não começa. Começa na época de Dom Pedro para cá, né? Quando eles vinham para fazer as suas explorações, tinha todo ali um esquema, um aparato já de segurança, um aparato logístico, né? Vamos botar assim. E tudo se começa aí. Mas por que que teve essa necessidade? Porque já nessa época já se transportavam grandes riquezas, né? Que é o ouro, tudo aquilo que era explorado em outros locais. Então se tinha que ter uma estrutura muito planejada para a execução dessa situação. E aí depois a gente vem para a área de vigilância, né? No passado já não tinha mais tanta, não tinha tantas exigências como hoje. Eu me lembro que tinha um vigilante antigão com que eu trabalhei, que ele era de um posto aqui que poucos ouvem falar. Casa da Moeda. Você ouviu falar desse posto? Muito pouco. Casa da Moeda, e esse senhor era de lá. E eu me lembro que ele não aceitava usar o colete, cara. Nós éramos vigilantes. Ele usava a alfa, né? Mas se negava a usar o colete porque ele era de uma época que não usava o colete, não. Mas hoje é uma exigência, né? Você pode falar um pouquinho para a gente hoje sobre EPIs de vigilante? Olha, o EPI, né? O colete é um EPI necessário. Né? Nós vivemos épocas hoje que no passado não acontecia, mas hoje acontece, né? Então, tudo aquilo que é disponibilizado por vigilante,
né? O colete, que é uma ferramenta essencial. E, infelizmente, a gente chega em alguns postos por aí, né? Que eu acredito que alguns vigilantes têm aquele pensamento que não é necessário. Mas se faz necessário. Se você trabalha armado ou não, você tem que usar o colete, porque ele te protege. Não é só a arma, mas todo o EPI que é desenvolvido para que você use, faça parte do seu dia a dia de trabalho, que é o rádio, a tonfa, o revólver calibre 38, né? Algumas empresas aboliram o uso de algemas por questões pessoais, mas nós vemos que alguns vigilantes, né, traz isso consigo, né? E isso, de maneira usada corretamente, ele te auxilia, né, no seu dia a dia, na detenção, na condução, na maneira correta, né? Não é exagero, você não vai sair algemando e nem usando a tonfa de maneira desnecessária. São equipamentos que fazem parte para que você evite um contato, É. né? Um contato mais brusco. Apesar de que, geralmente, esses equipamentos eles estão mais disponíveis para ser usado quando o profissional ele vai oferecer uma segurança mais particular. Porque a recomendação do vigilante no posto é que ele use os EPIs que a empresa fornece, né? Sim, Porque existe lei para o uso de tonfa e existe lei para o uso da algema, né? Então tem vigilante aí que vai lá, compra uma algema, coloca ali na cintura, mas não lembra muito das técnicas de uso de algema no curso ou na reciclagem, e não só técnicas para você algemar, mas em que condições você pode algemar. Que algemar hoje um agente, né, que ofereça um aparente risco, sem a devida execução desse risco, existe processo de constrangimento ilegal, tem uma bateria pesada em cima disso. você vai responder. Você vai acabar respondendo por uma situação, pela conduta que você teve. E as escolas, elas sempre passam essas orientações, Uhum, né? Em qual momento você deve usar, né? É bom que não se use, mas se precisar usar, saiba usar no momento correto, é. né? Para se respaldar. Ah, mas como é que eu vou? Fiz uma detenção de uma pessoa, ela me oferecia risco. Que risco era esse? Estava armada? Ela veio para cima, né? Você fez Estava uso, estava descontrolada. descontrolada, estava quebrando, né? Então tem um cenário, existe um cenário que você precisa avaliar. Isso tem que ser tudo muito rápido, isso tem que ser muito bem observado, isso tem que ser muito trabalhado. Mas qual o nosso grande problema hoje? São as informações, a busca da informação. Eu preciso estudar, eu preciso saber. Quando eu falo estudar, é você saber qual é o seu trabalho. É você saber que a empresa, quando ela te dá os EPIs necessários, que é a sua calça, a sua camisa, o seu cinto, cinturão, a bota e o colete e o revólver e as munições, são equipamentos necessários. Não se pode se guarnecer, se arrumar e deixar, né, a munição na gaveta ou o colete no armário. A segurança não funciona assim. É todo um conjunto que você tem que estar guarnecido dele. E que é para o bem do próprio profissional, né? Porque pensa, o indivíduo ele pode estar há 20 anos na área. Nunca aconteceu. Eu conheço quem ficou 30, nunca aconteceu. Mas, cara, não é uma coisa que vai avisar com quem vai acontecer. Tem pessoas que aconteceu com 1 ano de profissão, tem pessoas que aconteceu com 10 anos. Então, se você usa uma arma, né, como vigilante, é sinal que você tem uma prerrogativa de um confronto. Sim. Se você tem a prerrogativa de confronto, né, você tem que ter aí um mínimo de possibilidade de se sair bem nesse confronto. E a capa balística, e aí falando aqui para os nossos telespectadores, né, que colete não é aquela capa que a gente, pega meu colete. Existe a capa de colete E a e placa? existe a placa balística, né, Max? Sim. Essa placa, muitas das vezes, ela é revestida, né, de um material, ela é pesada, não é um material confortável, você tem 12 horas de trabalho,
né? Soa muito. Soa, transpira bastante, né? E aí é aquilo, ah, mas esquenta, mas vai te salvar, porque infelizmente a gente trabalha com imprevistos, né? A profissão vigilante, você muitas das vezes sai de casa e pode não voltar, entendeu? Então, hoje nós vivemos uma realidade muito diferente de 10, 20, muito tempo atrás, né? Antigamente, uma determinada época, não se tinha as portas giratórias nos bancos. Bem lembrado. O banco era aberto, então todo mundo chegava, acessava sem nenhum problema. Com as portas giratórias, nós tivemos uma redução, né, principalmente aqui nessa região nossa do Sudeste, mas outras regiões, né, do Brasil acontece ainda, né, porque o criminoso ele faz todo um estudo, né? Então essa porta ela dificulta o acesso, né? Então é importante o vigilante, quem está chegando, quem está vindo para a área, ter essas informações, buscar saber, porque o serviço vigilante é muito bonito, ele é gratificante. Nós somos a classe mais bem preparada dentro do país. Por que bem preparada? Porque você a cada 2 anos está se atualizando. Além do curso, ainda existe a reciclagem. Tem a reciclagem. Ah, mas são 2 anos, Max. 2 anos passa rápido. E nesses 2 anos, o que que você fez para você agregar o conhecimento daquilo que você aprendeu no curso de formação? Não é só ir lá na escola de reciclagem, fazer a reciclagem, ouvir o que o professor tem de atualização, mas você também tem que buscar. Você também tem que buscar informações, saber estatísticas, procurar ter conhecimento, porque a gente trabalha desta forma, sempre na situação de antecipar-se para que possa se evitar um transtorno maior. Uma coisa interessante que eu quero aproveitar para falar aqui, e você que é porteiro, vigilante, tá entrando agora, tá curtindo o papo, já deixa aí seu like pra gente, que é importante nesse início aí, principalmente. Se inscreve nesse canal porque haverá outros bate-papos muito interessantes e de importância aí para a sociedade de modo em geral. E eu queria falar para você, né, que está entrando na área, porteiro, vigilante, é uma área que todos podem fazer, mas nem todos ficam aptos a fazer. O que que eu quero dizer com isso? Não existe preconceito. Ah, mulher não pode. Pode, principalmente pela lei, né? A lei dá Sim, esse respaldo. Questão de altura, tem umas escolas, umas empresas aí que se arriscam, né? Fazer essa exigência, mas que em caso de um processo a gente sabe que isso pode ser prejudicial. com certeza. Agora, qual é o X da questão? O vigilante, o porteiro, ele tem que saber que ele está indo para uma área que me ensinou que nós somos o capitão do navio. Você está na portaria de uma empresa, ou você está na portaria de um hospital, qualquer lugar, aquilo ali é um grande navio e você é o capitão. Mesmo que as pessoas te ignorem, mesmo que passe por você e não te dê um bom dia, mesmo que as pessoas estão comendo alguma coisa, não vem te oferecer, a categoria ela é muito humilhada nesse sentido, Sim, essa é a sim, realidade, né? Mas a verdade é que na hora que o bicho pega, o vigilante e o porteiro, ele é o capitão do negócio. Ou seja, ele é o último que sai. Alguém foi dar um ataque numa empresa, entrou um assaltante, ou mesmo numa escola, que tem sido comum. Graças a Deus, hoje nem tanto, isso deu uma parada, mas né, assustou muito durante um período. É, tá dando um ataque na escola, quem é a última a sair ali? é o É o vigilante. vigilante, é o porteiro. As pessoas estão esperando por isso. E aí eu hoje também, como um encarregado da área de portaria, eu vejo porteiros que fazem um péssimo serviço, apesar de ser uma ótima pessoa, porque ela não quer abordar a mãe. A escola tem uma regra, a creche, né? Vamos dizer assim, um exemplo, né? Não pode entrar com a barriga de fora, não pode entrar com os braços de fora. E aí a porteiro ou o porteiro não quer abordar aquela pessoa porque aquela pessoa é moradora da comunidade, de repente tem envolvimento com
alguma coisa dentro da comunidade, ele tem medo de abordar. Na realidade, Gleides, qual o problema? É você se impor no seu trabalho, com educação, né, com firmeza no falar, no olhar, independente que a pessoa ela é da comunidade, ok, mas ela precisa seguir o que está se pedindo. O vigilante, o porteiro, o fiscal, né, a pessoa que trabalha no controle de acesso, ele tem que ter uma visão mais detalhada. Ah, mas aquela pessoa passou ali e não me apresenta risco. Você não sabe. Você não sabe. Nós andamos nos dias para cá, né, numa época, estamos vivendo algumas crises, ataques esses, por questões de bullying, né? Alguns ataques. E por que que aconteceu isso? Porque em algum momento a segurança não foi considerada como importante. A segurança hoje, ela é privada, ela tem um custo. E esse custo, muitas das vezes, é considerado muito. Alguma redução, alguma mudança que é feita, coloca em risco a vida de terceiros. O vigilante, ele é o coração daquela empresa, porque é através dele que todos vão passar pela manhã para assumir as suas funções, e ele é realmente o capitão do navio, porque no primeiro combate ali é ele. Se for uma situação que geralmente vai fugir do controle, né? Porque a gente não sabe. Às vezes o vigilante aborda um, mas tem mais. E aí o acionamento com a polícia militar, o acionamento com a empresa, ele realmente é que tem o controle da situação. Então, muitas das vezes nós estamos vendo o acesso de escola, né? A figura do porteiro, que hoje é uma figura, houve mudanças nessa figura, e até então o porteiro era onde? Condomínio. O porteiro saiu só do condomínio e veio para a escola, veio para o estacionamento do supermercado, veio de repente para a entrada de funcionários de uma determinada empresa. E esse porteiro ele tem que ter a visão muito categórica, muito detalhada. O que acontece? Muitas empresas estão contratando, né? Um dos requisitos pedem curso, porque a pessoa quando tem curso ele está melhor preparado para aquela função naquele momento, né? Diga-se de passagem que você que não tem, não é que você não vai trabalhar, mas é um passo para que você se qualifique. Entrar já com o mínimo de conhecimento, né? Sim, sim, entrar com segurança, entrar com tranquilidade, entrar com a visão que nós precisamos ter. Porque um dos grandes índices de problemas que acontece, porque às vezes você não teve a visão necessária naquele momento, entendeu? Se você pode evitar, se você pode, o acesso tem que ser travado, trave. Se a pessoa tem que apresentar o crachá, por favor, cobre. Se a pessoa não pode entrar com aquela roupa, por favor, oriente. Se a pessoa só pode passar uma de cada vez, faça valer. Por quê? É uma clausura. Ah, tem uma clausura aqui, só pode entrar um, não entre dois. Porque um desses dois pode fazer uma situação surpresa. Então, ou seja, através de se qualificar, é através de você buscar saber qual é a sua profissão, saber o que, que você está fazendo, o que, que eu tenho que fazer nesse posto. Existe um procedimento? Tem aqui algum livro de informações? E tanto o vigilante, tanto o porteiro, ele não tem só a, as informações da empresa, mas ele precisa saber. Ele precisa ali, ele tem um livro de ocorrência para relatar o que aconteceu. E o supervisor, por sua vez, vai passar no local e vai ler e vai jogar para frente essa informação. Você bateu numa tecla aí que está na pauta aqui do nosso podcast. Salvo engano, 2014. A categoria recebeu um dos melhores reajustes da história. É claro que nós ainda conversamos hoje sobre isso. Houve uma época em que o vigilante ganhava mais do que o policial militar. Há relatos, inclusive, da galera da polícia pedindo baixa para ir ser vigilante.
Depois esse salário ele deu um estagnado durante muito tempo, tendo aumentos assim muito irrisórios e abaixo da inflação, né? Entretanto, acho que 2014, você vai falar melhor aí na sua fala, houve um reajuste que é onde entrou aquele famoso 30%, não me lembro se da periculosidade, algo que foi reajustado. E o salário do vigilante voltou a dar um pequeno salto, né? Sim. E isso fez com que muitos vigilantes fossem mandados embora, porque a fala é de que o custo tinha sido aumentado, né? E agora as empresas já não queriam mais pagar pela mão de obra do vigilante, fazendo crescer a mão de obra de porteiro. Na realidade, o que podemos concluir é que, com esse benefício que foi dado, a vigilância ela vive dois momentos. Um momento que eu não vou me recordar agora a data certa para poder descrever, né? Um momento que ela passou a ganhar muito mais do que um servidor público e muita gente migrou, né? Fazia o curso, vinha, era contratado, por quê? Porque a segurança, aí entra um pouco da segurança pública, na época já não estava dando conta das situações que estavam acontecendo. Então esse vigilante passou a assumir empresas, né? Passou a fazer a segurança, passou a ter uma visão de destaque naquele momento. Ao passar do tempo, como toda profissão, o crescimento foi muito grande. Mas o que aconteceu para que essa mudança, para que o empresário realmente começasse a ver a mudança, a fazer essa transferência, a tirar o vigilante e colocar o porteiro? Muitas das vezes é aquilo que a gente sempre fala. Você se acomodou. Nunca aconteceu, não vai acontecer. A mudança está chegando, está batendo na sua porta e você acha que não vai acontecer e acontece. Então, muito profissional foi trocado, né? Muitos contratos que eram altos ficaram caríssimos e o empresário começou a avaliar o atendimento, começou a avaliar a postura, começou a avaliar a conduta, começou a ver que coisas que não estavam acontecendo acontecia, que de repente não era enxergado, ele passou a ver. E aí foi feita a mudança. Então, o que que acontece? O problema é só, vou dizer, não vou dizer cultural, mas o problema ele é meu, ele é seu, porque eu tenho que fazer sempre o melhor. Não estou satisfeito, eu não posso me acomodar aqui, eu preciso crescer, eu preciso me qualificar, eu preciso buscar o conhecimento, eu preciso mostrar que meu serviço ele é importante. Quando eu se posiciono dessa forma, o empresário fala: não, eu não tiro, porque eu me sinto seguro. E eu vi isso muitas vezes, né? Em alguns momentos, quando eu chegava em algumas empresas para conversar com o gestor da empresa, né? Tirar ali, às vezes, alguns minutos, e ele me falava: olha, eu me sinto seguro. Eu pago e pago satisfeito porque eu me sinto seguro. Mas cheguei em outros locais que realmente alguns não se sentiam assim. E aí que foram tendo as mudanças. Mudanças essas que valores. E eu confesso para você que um vigilante hoje, o salário que ele tem ainda não é satisfatório, precisa ser revisto, porque é uma profissão que você sai e você não volta. Independente se você está armado ou não, ela tem o seu risco. Vamos aprofundar um pouquinho nisso, só para as pessoas entenderem do que a gente está falando. O cliente paga. Você lembra qual era o valor de um posto 24 horas na nossa época? Eu vou. Deixa eu Vamos lá, enquanto você puxa na memória, puxar não aqui. me lembro se era coisa de 18, 19 mil, 21 mil, um negócio assim. Mas enquanto você. Porque ali vai o aluguel do armamento, aluguel, né? Sim, Mas vamos lá enquanto você tenta lembrar. É, então ele paga por aquele segurança, né? Aquele posto 24 horas. Só que o vigilante que está ali, ele é aquele vigilante que está sempre conversando com todo mundo,
em volta dele tem sempre uma rodinha de gente, sim, é aquele vigilante que está sempre de costa para a rua, é aquele vigilante que está sempre de piadinha, de algazarra, falando alto, é desatento. aquele cara que entra para dentro da guarita, vai fazer o livro, ele abaixa a cabeça e o resto, tudo está acontecendo em volta dele. Ele não tem atenção nenhuma. É aquele vigilante que ele está ali, ele esqueceu que ele está portando armamento e que ele é responsável por uma segurança preventiva, ou seja, precisa estar atento, né? Então, o empresário ele pensa o quê? Olha, para me pagar por isso, só por causa de uma arma que, se for precisar usar, certamente ele vai perder porque não tem atenção nenhuma para fazer um combate preventivo, né? Fazer um combate, né? Então, ainda estou correndo o risco de não ter segurança para o patrimônio e nem segurança para o próprio vigilante porque não está guardando seu armamento, não tem atenção para guardar seu armamento, né? E aí o empresário fala, para mim pagar e ainda correr o risco desse indivíduo tomar um tiro aqui dentro, eu pago um porteiro que deve ser aí em torno, na época, eu acho que era coisa de 70% mais em conta do que o contrato de 24 horas de vigilante. Eu me lembro que um contrato, aproximadamente, 4 vigilantes, na época estava no valor de 25 mil, né? Então o porteiro ele sairia pelo valor de 8 mil reais. Exatamente. Olha a economia que você tem, Exatamente. né? Você pagando 25 aqui para ter, claro, né? Às vezes um posto armado, com 4 vigilantes 24 horas, ele vai ter o mesmo serviço que o porteiro vai fazer. Inicialmente ele vai fazer, ele vai cobrar crachá, ele vai anotar a placa, ele vai fazer o controle de acesso ali e muitas das vezes vão fazer até muito bem, porque tem profissional que realmente ele se destaca pelo que ele faz. É, Agora, o empresário, vendo que o valor ficou alto, e isso não é uma conta de que você faz só num mês. Você faz um contrato, ele é um ano, no mínimo, 2 e 5. Então, isso dentro de uma finança da empresa, isso é um custo que se torna alto. é, Então, essa mudança se aconteceu por causa disso. Mas diga-se de passagem que o vigilante, ele por às vezes, em alguns momentos, está se limitando não é você, não é que você tem que fazer função que não é sua, mas faça o seu trabalho. Chegue no horário certo, não arrume confusão, não seja fofoqueiro, não crie inimizade com pessoas que não são do seu ciclo de profissionalismo. Não fique ali achacoalhando o posto. E quando eu falo achacoalhar o posto, que ele chega atrasado, ele reclama. Se o posto do almoço a comida não tá boa, se o posto tem ar-condicionado tá muito frio. Então são várias situações que o empresário às vezes coloca na balança e fala assim: vou tirar. E tira por quê? Porque as reclamações são maiores que o benefício. é. Vale lembrar, assim, pessoal, nós falamos do vigilante ruim, que acaba o porteiro sendo melhor, mas há muito vigilante bom. É Sim, não, importante a com gente fazer certeza. esse destaque. Tem vigilante que é excepcional, tanto que você fez jus, falou de empresário que você foi e a pessoa estava satisfeita, né, com Sim, aquele. eu conheço e tenho e encontro muito por aí. Às vezes eu passo e algumas pessoas lembram, vêm me cumprimentar e eu fico até feliz, né? Mas tem vigilante que ele é excepcional no que faz. Ele é o profissional. Ele é o profissional que ele, com o passar do tempo, ele trouxe a confiança de tal forma pro lado dele que se você chegar e falar assim, ó, ele vai sair de férias, quem é que vai cobri-lo? Porque ele me passa uma segurança, me passa uma tranquilidade. E são detalhes, são coisas, são posturas que nós temos que são posturas mínimas. Exemplo, vou citar duas aqui. Bom dia. A pessoa quando a pessoa passa por você
e você dá bom dia, ela entende que você percebeu e está vendo ela a chegada. Outra coisa, a sua postura. Se você tem uma guarita, mas você em algum momento essa guarita permite que você esteja com toda a segurança dentro de uma área cercada, não é uma área aberta, tá, senhores? Por favor, não vão falar, mas é uma guarita, é uma área aberta, eu vou ficar do lado de fora. Não é isso. Você está numa guarita, tem uma área de segurança que lhe permite e você está ali no controle. A sua postura quando você sai do lado de fora e observa, quem passa e quem visita a empresa fala: esta empresa é segura. Olha a postura do vigilante. Então, esse profissional também, muitas das vezes, acabou perdendo o campo por questões de valores. E ele fazendo um bom trabalho. Entendeu? Eu acredito que o mercado ele é muito grande. Nós temos, né, o número de vigilantes no Brasil é assim, a cada dia que passa aumenta mais. Porque é uma profissão que você vem, estuda, faz o curso de 20 dias. Pode se qualificar mais? Pode. Você tem, além do curso de vigilante, você tem escolta, segurança pessoal, transporte de valores, né? Tudo isso agregado ao curso que você já fez de vigilante. Isso te dá uma qualificação? Sim. Te dá uma visão diferente? Sim. Isso é qualificar, Marcos? Sim, isso é qualificar. Isso é se preparar. Eu tenho alguns colegas que a gente sempre conversa em algum momento e ele fala: rapaz, eu não me arrependo dos cursos que fiz e faço sempre que for necessário. E esse profissional ele está no mercado, Não sai, né? não sai. Pessoal, eu quero aqui fazer enquanto o nosso convidado toma uma aguinha, você que está chegando agora, depois você volta do começo aí, tá? Esse podcast. Não se esqueça, esse projeto é um projeto que vem para revolucionar a comunicação no nosso estado do Espírito Santo, tá? Um espaço que nós estamos abrindo para entrevistar autoridades políticas, religiosas, lideranças comunitárias. Aqui nós vamos abordar todos os tipos de temas. Quero pedir perdão, né? Eu estou com irritação no olho, acabou combinando com a gripe também, mas nós precisávamos estar aqui, né? Existe esse compromisso hoje para conosco. Então você que está nos acompanhando, se inscreve aí, compartilha com a galera essa novidade desse veículo de comunicação que vem para dar voz às categorias, que vem para poder dar oportunidade aí de tratar de temas importantes da sociedade. Olha, seria um assunto para nós conversarmos assim um dia inteiro, é bem verdade, né? Tem Sim, muito sim. conteúdo. Mas eu queria fazer aqui, aproveitar nossos últimos minutos, para a gente fazer uma resenha. Vamos fazer uma resenha. Primeiro eu quero mandar um abraço aqui para os primeiros vigilantes com que eu trabalhei. Mandar um abraço para Jefferson Pedro, um grande amigo. Jefferson, ó, esse negócio desse futebol aí, você já sabe, né? Mandar um abraço pro Jackson Pólvora, Pólvora. que tá, inclusive, questionando o Jefferson aí, esse negócio dessa pelada, esse futebol aí. Tem que correr. Tem que correr, tem que correr. Mandar um abraço pro Charles. Inclusive, o Charles. Charles, ele é um exemplo de superação para todos Sim, nós. É um vigilante correto, né? sim. Já Caxias. foi muito Caxias, né? Caxias. Mas foi bom ter aprendido com ele, Sim, nos ensinou muito, né? porque, por exemplo, veja que interessante. Um dia alguém me perguntou: o que que você vai ganhar com isso? Sendo assim tão. Porque o seu amigo não cobra tanto, e ganha o mesmo salário que você, vai para casa tranquilo, vai. E em alguns momentos eu cheguei até a perguntar para Deus: Senhor, eu dou o meu melhor para fazer o meu trabalho. Eu coleciono ameaças no meu serviço. Isso é normal. Pessoa, eu vou te pegar lá fora. Tá bom, meu amigo. Entra na fila ou pega a ceia, porque tem um monte igual você. É Só bastante. que aí, veja só, eu vi, Max, a empresa que eu trabalhava e que você foi meu inspetor lá, eu vi aquela empresa demitir mais de 800 vigilantes. Vigilante de 18 anos de casa, de 15 anos de casa, de 19 anos de casa, de 20 anos de casa.
E eu, nessa época, que foi justamente quando teve esse aumento, a prefeitura cortou, né, Ah, contrato, mudou a sim. modalidade. E eu deveria ter o quê ali? Uns 5, 4 anos de empresa. E eu fiquei, cara. Graças a trabalhar correto. Graças a Deus, em A primeiro lugar, postura, né? e a trabalhar correto. Então, um abraço pro Charles. Charles, Jackson, Jefferson. Jefferson. E eu vou mandar um abraço para um cara. Eu não vou citar o nome dele, não. Mas vai saber que é ele. Mas ele vai saber que é ele. É um amigo meu que, quando ele entrou na empresa, ele deu um tiro na mão. Oh, oh, meu Deus, já vi isso. Existe muitas teorias para esse tiro na mão. Existe uma história de um cachorro que balançou na árvore, Hum, existe. Mas enfim, cara, tomou um tiro na mão e ainda estava na experiência. Um tiro dado por ele mesmo. Então, um abraço para esses caras. Eu quero mandar um abraço também para os obreiros da igreja a qual eu sou pastor, Assembleia de Deus Ministério da Serra, em Fio Rosa, em Vila Nova. Um abraço para o Celso, diácono, para o Elcio, evangelista. Um abraço para o Anderson, que é cooperador, barra vice-pastor lá na congregação de Fio Rosa, sua esposa Michele. Mandar um abraço também para os obreiros da congregação de Vila Nova de Colares, presbítero Helder, diácono Miguel, cooperador Zé Pereira, cooperador Euclides, também presbítero Fábio, e eu quero mandar um abraço para dois camaradas que, se não fosse por eles, dificilmente isso aqui estaria acontecendo hoje. Eles sabem por quê. Mandar um abraço para o cooperador José Luiz e um abraço para o presbítero Mauro, que nós iríamos estar entrevistando, inclusive. Vai estar vindo aí em um próximo episódio. Deus abençoe vocês dois grandemente. amém. Max, agora você. Qual foi seu caso mais inusitado na rota, cara? Você pode falar de uma experiência que você teve e falar de um caso engraçado, para a gente caminhar para o encerramento. Caso delicado. O vigilante me acionou, certo? E estava tendo uma situação em determinado posto. E a minha fama na época era de ser muito operacional. E isso já vem, né, de antes de vir para a empresa, né? Quero aproveitar também e mandar um abraço aí para Assunção. Tá em Maceió, meu chefe. Grande nome você foi lembrar aí agora, hein? É, Rochester, meu amigo. Rochester. Rochester. Só para São, os mais íntimos. são pessoas, né? Minha história começa com eles aí, né? Na área da segurança. E eu me lembro que eu cheguei, o vigilante me ligou, estava muito aflito, tinha recebido uma ameaça e eu vim. Vim, né? Rápido para poder atender e entender a situação. Então, quando eu cheguei já muito quente, né? Correndo mesmo. E o cidadão que tinha ameaçado vinha e eu não sabia que era ele. Então eu entrei numa determinada área e eles estavam vindo. Né? Ele me falou que era um, mas tinham mais ou menos uns três, mais ou menos. E aí eu vim com o carro no alerta e eu desci, né? Eu vi que aqueles três estavam diferentes, eu desci e pedi que eles encostassem. E aí um já foi com a mão na cabeça e falou: Eu não fiz por mal. Eu falei com ele, mas eu não fiz por mal, só me desculpa. Era gordo. O Não. pessoal fala que gordo que é assim, né? Quando você encurrala ele, ele E denuncia até o que ele não fez. já começou a chorar. E aí era num bairro próximo e o vigilante de longe viu e aí correu para dentro, né? E aí eu falei com eles ali, tinha acionado a Polícia Militar chegou, deu suporte, né? E se resolveu aquela ocorrência. E aí quando eu fui conversar com o vigilante, ele falou assim: "O senhor sabia quem era? Porque o senhor foi direto nele?" Eu falei: "Mas era a descrição que você me deu era de um, você não me falou que tinha dois." É, mas só foi direto nele, foi ele que falou comigo. Então a gente vive experiências que jamais esquece. Casos engraçados, já tive muitos. Se fosse contar, seria o resto da tarde aqui, o tempo seria curto. Rapaz, o que marcou mesmo minha passagem pela segurança foi a minha única experiência de uma troca de tiro, cara.
Já vivi. Não dá para falar de segurança se não falar da greve da Polícia Militar. Foi um período muito difícil para nós e quando você fala que o vigilante sai de casa sem saber se volta, essa época eu realmente saí de casa. Eu evito até falar porque me emociona, porque meu filho era muito novinho, meu filho mais novo. E você sabe que é você subir numa moto e você olhar para trás, você deixar sua esposa e seu filho e você falar, meu Deus, pode estar sendo a última vez que eu tô vendo eles. Porque a gente tava por conta, literalmente por conta. Sim. E aí eu me lembro que eu era vigilante num determinado UPA da vida, né? Num determinado lugar. E aí, rapaz, estava um conflito muito em volta, os bairros tudo em guerra, né? Bandidagem aproveitando para lavar suas roupas sujas. E nós ali. E armado era só eu mais um. Os outros não eram. E aí, aquela coisa toda, de repente, com uma troca de tiro, chegou o pessoal da Polícia Penal, né? Que no caso, os agentes Prisional. prisional, que agora vai para a Polícia Penal. E aí, para nós foi tranquilo. Chegou umas 3 VTR, aqueles cara encapuzado, escopeta calibre 12, metralhadora. Rapaz, falamos, hoje a gente vai trabalhar redondinho. Fininho, né? Max, pegaram o preso deles que tava lá. E tchau. E tchau, meu irmão. Sobrou nós lá, sabe? Aquele 38zinho de 6 tiros. Tiro pra tudo quanto é lado, os bandidos bem armados, sabe? E você ali, de repente, estamos no estacionamento, para encurtar a história. Tá no estacionamento eu, mais algumas pessoas e um outro vigilante. Aí, do nada, para mim, vem um cara lá de dentro, pulando igual um saci de uma perna só, com soro na mão e a menina. Rapaz, me socorre. Vieram me finalizar, me socorre. Eu falei, pronto, vieram terminar o cara aqui dentro, vai sobrar para todo mundo. De repente, todo mundo correu. Correu e eu falei, vou correr também. Não vou enfrentar os caras de pistola e caramba quatro, né? E aí eu corri para trás daquele UPA. De repente, quem chega lá pulando de uma perna só? O maldito. Que com certeza tinha sua bronca lá com a galera Com que queria certeza. finalizar ele. E Algo. tá eu e esse maldito ali. De repente, rapaz, começa a vir uns tiros pegando no muro pro meu lado. Aí, eu para poder tentar inibir aquela troca, aqueles tiros, né, comecei a dar tiro também. Botei o braço por fora e dei dois, cessou. Nisso que cessou, né, a gente ficou um tempão ali, até vir os outros colegas falar, ó, já acabou. Max, sabe onde é que eu tava brigado, cara? Eu te contei essa história. Você me falou muito rapidamente. No cilindro de gás. Bastava uma pequena faísca. Uma faísca, irmão. Se não morresse de tiro, morria da explosão. Uma pequena faísca. Então foi o que marcou minha passagem ali pela greve da Polícia Militar. Depois dali nós fomos para o Jaime, né? Eu fui para o Jaime. Lá era muito seguro, além de ser um efetivo de vigilante bem maior, todos armados. Lá também tinha muita polícia, muito agente penal. Por causa dos presos, né, que estavam lá. Sim, E eu me sim. lembro que na época uma alta patente da Polícia Militar do interior tinha levado um tiro na cabeça e ele estava no Jaime. Então tinha equipe de policiais militar revezando na folga, sabe, 24 horas. Quando a galera chegava em alta velocidade, os vigilantes já tudo de arma para cima, porque foi uma tensão pesada. A greve da Polícia Militar 2017, né, assim, nos trouxe muitas experiências. Eu vivi algumas, na época eu era supervisor de uma área hospitalar, e a gente lidava direto, literalmente, tá? Literalmente. Eu falo para qualquer um, troca de tiro não é brincadeira. Você se abriga e às vezes não tem como você acha que está protegido e não está, porque a munição ela vai onde você menos espera, né? Mas eu trago dessa caminhada um fato que a falta de informação nos permitiu que não tivéssemos um resultado 100%, né? Aconteceu um fato, esse fato foi noticiado em todo o estado do Espírito Santo, né? E isso me deixou muito chateado, foi no meu plantão, né? E isso
E eu confesso para você, né, naquele determinado dia, aquela rota onde ocorreu o fato, era uma rota que eu sempre fazia, junto com mais um vigilante, né? E, e ocasionou que eu fui fiscalizar uma outra situação e não passei por lá, não fui por lá. E quando eu vi os disparos, cheguei e a pessoa tinha sido vitimada, né? Isso foi muito triste porque a informação não tinha chegado, né? O setor tinha informação, mas não nos transmitiu essa situação, né? Isso eu trago comigo, né? E cada vez que eu lembro, eu sempre falo ou converso com alguém, tenha atenção ao seu trabalho, faça sempre o melhor, esteja sempre preparado, porque aquele dia eu teria certeza de uma coisa, talvez eu não estaria aqui, né? Talvez, né, não tinha chegado em casa, porque com certeza o cidadão ia levar. Você ia dar para cima. Ah, e poderia também, poderia não sair, mas ele não ia sair vivo, isso era fato. Para todo mundo saber, nós estamos falando de um caso que repercutiu todo o estado do Espírito Santo, Sim. que foi a morte da enfermeira, Não, doutora. da doutora, perdão, Doutora. doutora Milena Milena Gotardo. Gotardo. Triste. Tá preso o cara ainda? É, teve um julgamento, né? Teve aí. Teve um julgamento. Triste. Não é aquela coisa que ninguém deseja para sua Sim, sim, carreira, né? Para marcar a carreira, mas não deixa de ser algo que você vai levar para a vida inteira, né? sim. Max, eu quero te agradecer você por aceitar o convite. Eu quero abrir aqui o microfone do estúdio para que você dê aí um conselho. Eu hoje sou encarregado de porteiros e muitos porteiros querendo fazer o curso, muita gente pensando em fazer o curso. Como você falou, as escolas, só no estado nós temos hoje Três escolas. três escolas, colocando minimamente aí disponível no mercado todo mês cerca de 90 alunos. Minimamente, cerca de 90 alunos disponível no mercado, de todas as idades, sexo e tudo, tudo. Qual é a sua fala para a galera aí que quer trabalhar na área? Pessoal, é o seguinte: é uma área bonita, é uma área com possibilidade de crescimento, mas lembre-se de uma coisa: esteja sempre preparado. Ao se qualificar, ao procurar a escola para fazer o curso, faça a diferença. E qual é essa diferença? Não fique só ali. Ao ir para o posto, faça o seu melhor. Se tiver oportunidade de estudar, estude. Se tiver oportunidade de fazer uma faculdade, faça. Se não puder fazer, faça um curso técnico. Se não puder fazer um curso técnico, mas faça um curso. Não fique você dentro dessas informações, porque o trabalho ele é muito bonito. Eu gosto dessa área. Aprendi e aprendo, aprendi com muita gente, aprendi com o Gleides. E eu, rapidamente, que nós já estamos encerrando, eu estou aqui, agradeço a Deus e obrigado, Gleides, pelo convite. Mas o Gleides é uma experiência de que um dia eu cheguei no posto e falei com ele: você pode, você vai muito longe do que você pode imaginar. Estude, faça o curso. Faça o curso e nós iremos te ajudar. E eu ainda falei com ele na época: talvez eu não esteja aqui para ver o seu crescimento, mas eu sei que você vai crescer. Então fica aí o meu recado para você. A sombra, o sol é para todos, mas a sombra é para quem planta ela. Ou seja, você pode. Você pode chegar. Depende de você. Não deixe que as pessoas falem que você não pode, porque eu já passei por isso. E muitas das vezes as pessoas, não, você não vai conseguir. Mas Deus permitiu que chegasse. E eu estou muito agradecido a Deus por ter essa oportunidade de poder dividir. A gente fica emocionado porque você olha para trás e vê que você escreveu uma história, que você pôde mudar, que você pôde fazer pessoas crescer. Eu agradeço a Deus muito por isso.
E o Gleidson é uma pessoa que chegou muito longe e vai chegar muito mais. E você que está me ouvindo, ou você que está me vendo e vai me ver, tenha essa convicção com você. Não pare, não se acomode. Você é porteiro hoje, você será o vigilante amanhã. Você é vigilante amanhã, será o supervisor amanhã. Você é supervisor, será o coordenador amanhã. E você, coordenador, será o gerente. Depende de você. Sem contar que ele sai dali, né, Max? Hoje nós temos um vereador na Serra que já foi vigilante, Sim, né? Tem hoje pessoas em cargo de chefia aí em outras empresas que já sim. foram vigilantes. Gente, é isso. Vamos ficando por aqui, né? É esse podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você que ficou conosco até agora. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações, compartilha com a galera que agora nós temos um podcast que vai falar de verdade dos assuntos que são importantes para a Sim. sociedade, de forma calma, tranquila, tá? Divertida. Divertida. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo podcast, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Pessoal, acabamos de terminar a gravação do nosso primeiro episódio do podcast, é esse podcast. Nosso convidado Max está aí com a gente. O que você achou, Max, aí? Muito bom. Muito bom. Estúdio bacana. Confortável, agradável. Ótimo. E a gente não pode deixar de agradecer aí, né? É, rapaz, falando nessa situação toda, eu quero agradecer muito a esses parceiros que sem eles a gente não teria conseguido chegar até aqui nesse primeiro momento. Falar do Asa Drogaria, mandar um abraço pro Fabrício, que é o empresário da Asa Drogaria, a entrega mais rápida de Vila Nova de Colares, atende toda aquela região, Piscou, chegou. Felrosa, Alterosa, Castelândia, tudo ali. Asa Drogaria, um abraço, Fabrício, e toda a equipe aí da sua farmácia. Quero também mandar um abraço todo especial, já está no ponto? Recanto Neuma, mandar um abraço para os empresários Isaías, Tatiane Neuma também. A loja fica ali em Felrosa ali, né? Sim. Fácil localização. Olha, uma pizza sensacional. E é a única pizzaria do estado, tá, Max? Que serve a pizza metro. É 1 metro de pizza, sabe assim, aquela coisa Vou lá, de hein? 24 pedaços, até 4 sabores. É a Opa! pizza de 1 metro, vende muito. Eu fui gerente lá com muita honra, trago boas recordações. Também tem entrega mais rápida da região, tá certo? Diversos motoboys ali. Então, assim, em termos de qualidade, os lanches gourmets lá são lanches, assim, excepcionais, sem frescura. É aquele chapoca mesmo, como diz aqui no estado do Espírito Santo. Então, Recanto Neuma, um abraço e obrigado de coração por essa realização. E convidar vocês, né? Muito, né? Já está rolando, né? Vem aí o segundo episódio. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar a notificação, compartilhar com a galera que agora você tem um novo endereço. Tá cansado das mesmices? Você abre para ver podcast, sempre a mesma Sempre coisa, a mesma aquela sempre. conversa. Pois é, aqui é muito descontraído, todo mundo em Divertido. casa. E aí, esse foi os nossos bastidores. Até o próximo episódio. Tchau.